Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Samantha. Sejam bem-vindas. Bom, para quem está começando hoje, nós estamos estudando no Clube do Livro o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vamos lá? Quando o servo torna-se o senhor. Digamos que a mente queira retomar o controle. O que você acha que o corpo dirá? Onde você esteve, volte a dormir. E quando 5% conscientes rebelam-se contra os 95% que estão rodando programas automáticos subconscientes, esses 95% são tão reflexos para ativar, são tão reflexos que basta um pensamento disperso ou único estímulo do ambiente para ativar o programa automático de novo. O que ele quer dizer aqui? O nosso corpo, a nossa mente, ela dá as instruções. E quando o corpo aprende aquelas instruções, ele roda no automático, ele não precisa mais da mente. Ele mesmo dirige automaticamente. E aí ele quer dizer o seguinte, quando a mente vem e fala pra você, ué, o que você tá fazendo? Ele fala, fica quietinho, volta a dormir porque eu sei o que eu tô fazendo. O corpo diz isso. Por quê? Ele já está programado para rodar no automático, tá? Então, aqui que a gente fala sobre isso. É a mesma coisa como a mente consciente e a mente subconsciente. Porque a mente subconsciente é quem comanda tudo que a gente faz. Tudo não, 95% é a mente subconsciente que comanda. E 5% apenas é a mente consciente. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu tenho certeza que eu mereço ser feliz, eu mereço ter dinheiro, porque eu sou uma pessoa boa, eu trabalho muito. Isso é a mente consciente falando. Mas no seu subconsciente, você já programou ela com várias crenças e diversas experiências que você já passou ao longo da vida, falando que aquilo você não merece. Mas aí você não consegue quebrar, por quê? Porque no seu subconsciente você acha que sim. Mas no subconsciente, onde está rodando o automático, estão acontecendo coisas de não merecimento. Aí ele continua. A mente subconsciente só conhece o que você a programou para fazer. Você tem de desprogramar ou desconectar seus velhos padrões de pensar e sentir, aqui ele ensina, Você tem que desprogramar e desconectar aqueles velhos padrões de pensar e sentir e em seguida reprogramar ou reconectar o cérebro com novos padrões de pensamento e sentimento, baseados em quem você quer ser. Então, basicamente, aqui é o quê? Primeiro, você tira aqueles padrões que você não deseja mais, ou seja, eu penso que todo homem trai. Eu não quero mais esse padrão. Então, eu quebro esse padrão e trago um novo padrão para agora. A partir de agora, eu vou usar um novo. Todo homem é fiel. Todo homem que eu conheço é fiel, é leal, entende? Então, você vai trazer um novo padrão para sua vida. E olha que eu acho interessante aqui quando ele fala... que, por exemplo, quando a gente está rodando no automático, veja, 5% é consciente, 95% é do subconsciente, que está no automático. Ele diz, basta um pequeno qualquer estímulo, seja interno ou seja externo, para que você volte a rodar no automático de novo. Então, por isso que mudar um hábito é tão desafiante, porque você começa até na intenção de, nossa, vou mudar, mas aí de repente vem um estímulo interno, ou seja, você lembra de alguma coisa, alguma situação, ou então algo externo acontece que dispara aquele gatilho e você começa a rodar no automático de novo. Então, dá trabalho mudar um hábito? Dá trabalho, você tem que trabalhar. Para criar, você também teve esse trabalho. Só que você não lembra. Aquilo já está rodando em você tem tanto tempo que você nem lembra que deu trabalho. Então, agora, a partir de agora, para criar um novo hábito, aquilo que você deseja, você vai ter um trabalhinho. Por isso que a gente fala que você tem que estar sempre atenta. Porque você vai ter um trabalhinho para você ter que fazer o novo hábito a partir de agora. Criar um novo hábito. E aqui ele continua. Você começa a ouvir a seguinte tagarelice de pensamentos na sua cabeça. Você está cansado demais hoje. Você pode começar amanhã. Amanhã é melhor. Sério, você pode fazer isso mais tarde. E a minha favorita, isso não parece estar certo. E isso faz o quê? Você sabotar aquilo que você quer fazer. Então você fica só adiando. Aí aqui ele fala, olhe para você. Você é um desastre, um perdedor.
Você é patético e fraco. Sua vida é um fracasso. Você nunca vai mudar. Você é muito parecido com a sua mãe, como se fosse o seu pai falando. Por que você simplesmente não desiste? Então aqui, o que ele mostra? Que a gente tem várias coisas, várias lembranças que às vezes traz essa autossabotagem para nós. Então às vezes você nem lembra até de quem falou, mas você vai lembrar dessas palavras. Ah, você é um perdedor, você é preguiçoso, você é um fracasso, entende? E aquilo te faz desistir. Quando cedemos aos desejos, continuamos a produzir os mesmos resultados em nossa vida. Então, quando você cede aos desejos, por exemplo, só mais um episódio hoje, depois você começa a trabalhar. Quando você vai cedendo a esses desejos, ou não comece hoje, amanhã você começa. Quando você vai cedendo, ele diz aqui, ó, você vai continuar produzindo os mesmos resultados, porque você não está mudando as suas ações. Como é que seus resultados vão ser diferentes? Entende? Você vai para casa e revê a experiência em sua mente repetidamente. Aqui ele está falando de uma experiência, que aí você fica revendo essa experiência. Cada vez que você faz isso, você recorda o olhar acusador e intimidante da pessoa, daquela situação. Da forma como aquela pessoa gritou com você, enfim, do jeito que aconteceu. Então você fica assustado e irritado de novo. Gera a mesma química em seu cérebro e no seu corpo, como se a avaliação ainda estivesse ocorrendo, como se o seu corpo acredita que está experimentando o mesmo evento vez após vez. Você o está condicionando a viver no passado. Aqui ele fala que sempre que você fica revisitando aquela memória repetidamente, o que seu corpo entende? Que você está vivendo ela de novo, tá? E aquilo vai produzindo substâncias químicas também no seu corpo. Você revive esses sentimentos familiares dia após dia. Seus pensamentos e sentimentos forçam o corpo a estar no passado, consistentemente. Se os sentimentos, aqui ele dá um exemplo da traição, por exemplo. Se os sentimentos de traição memorizados dirigem os seus pensamentos durante anos, então seu corpo vive no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Com o tempo, seu corpo fica ancorado no passado. Pensa uma coisa que você faz 24 horas por dia, 7 dias na semana, ou seja, o ano todo. Imagina aquilo ali, gente. Imagina quando você está numa nova função no trabalho. Quando você faz aquilo 8 horas por dia e você repete, depois você não fica boa nisso, você imagina você fazendo uma coisa 24 horas. Ou seja, você revivendo aquele passado e aquelas memórias. Ela vai ficar impregnada em você, entende? Quando você recria repetidamente as mesmas emoções, você pensa no passado e, pela lei quântica, você cria mais do passado. Muita gente vive no passado e resiste a viver em um novo futuro. Ficamos viciados nos sentimentos familiares. Então as pessoas, normalmente, elas gostam daquilo que elas já conhecem. Então elas tendem a ter facilidade naquilo. Ou seja, elas não vão gastar energia naquilo. Elas já conhecem aquilo e elas ficam replicando aquilo. Assim, quando queremos olhar para o futuro e sonhar com novos cenários, o corpo resiste à mudança. Realizar essa guinada de 180 graus é a maior tarefa da mudança pessoal. Ou seja, porque às vezes muitas de vocês falam assim, nossa, mas é muito difícil. Ele está falando aqui, é difícil mesmo. Mas quando você quer olhar para o futuro e sonhar com novos cenários, o seu corpo vai resistir à mudança, porque ele vai ter um trabalho para fazer diferente. Ele vai gastar muita energia para fazer diferente. Ele tem que estar atento o tempo todo. Ele tem que estar refazendo as tarefas o tempo todo, porque várias vezes o automático, aquilo que ele fazia no automático vai voltar. Então ele vai resistir. É natural. Esse processo de mudança é natural para todo mundo, não é só para você. Então é natural que o seu corpo resista a essa mudança. Para você realizar essa guinada de 180 graus, é a maior tarefa de mudança pessoal. Você vai precisar fazer uma tarefa, um trabalho aí. Vimos que superar os pensamentos e sentimentos recorrentes que o corpo memoriza é obrigatório se queremos quebrar o hábito de sermos nós mesmos. O mito de que os genes criam doenças e a falácia do determinismo genético. Aqui ele vai falar um pouco sobre a questão do determinismo genético. Ou seja, se alguém na sua família tem isso, obrigatoriamente você vai ter isso pro resto da vida. E aqui ele vai trazer também para vocês o que a gente sempre traz, a epigenética. O que é a epigenética?
o controle dos genes a partir do exterior da célula, ou seja, você consegue controlar os seus genes e o que eles vão apresentar de acordo com o seu ambiente, ou seja, onde você está vivendo. O estudo de alterações nas funções dos genes sem nenhuma alteração na sequência do DNA. Veja bem, aqui o DNA não modifica, o DNA é seu, aquela estrutura já existe. O que vai modificar são como os seus genes vão se expressar, tá? A ciência tinha por máxima que nossos genes eram responsáveis pela maioria das doenças. Então, algumas décadas atrás, a comunidade científica casualmente mencionou que estivera errada e anunciou que o ambiente, ao ativar ou desativar genes específicos, é o fator mais causativo na produção de doenças. 95% de todas as doenças estão relacionadas a escolhas no estilo de vida, estresse crônico e fatores tóxicos do ambiente. O que ele fala aqui? Que há algumas décadas a ciência acreditava que se você nasceu com aquele DNA, ou seja, são as doenças hereditárias, né? Se a sua família tem isso, você também vai ter. E agora não, agora a ciência traz a epigenética que diz o seguinte, que você consegue alterar como seus genes vão se manifestar de acordo com o ambiente em que você está. E ambiente é o estilo de vida, tanto a questão, por exemplo, do estresse que você está, das pessoas que você convive, aquelas crenças que você acredita, quanto a questão dos alimentos também que você consome, ou seja, tudo isso é ambiente, tá? É um estilo de vida. Então você precisa optar por um estilo de vida mais saudável para você ter um corpo mais saudável. E aí ele fala bem aqui, olha pra você ver, 95% das doenças estão relacionadas ao escolhas do estilo de vida. Lembra que a gente fala muito sobre isso? Que várias doenças estão relacionadas com as nossas emoções? Como nós pensamos e sentimos, aquilo manifesta no nosso corpo. Então, 95% das doenças tem como você corrigir, tem como você prevenir. E se você já tem como corrigir. A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. Ou seja, é possível você mudar os genes. Nós não estamos falando da estrutura do DNA, dos genes. É possível você mudar os genes da mesma forma que você muda o cérebro. As alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Ou seja, se a partir de agora minha família tinha um estilo de vida e lá eles manifestaram diversas doenças, a partir de agora eu mudo meu estilo de vida. Então eu tenho algumas alterações genéticas, né? Alterações nos meus genes, na expressão dos meus genes. Ele quer dizer que a partir do momento que eu faço essas alterações, eu consigo repassar essas alterações mais saudáveis para as próximas gerações também. Imagine que você comece a planta, aí é que ele dá o exemplo para você entender melhor. Imagine que você comece a planta para uma casa e a escaneie no seu computador. Depois, usando o Photoshop, você poderia alterar a sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, você pode mudar expressões de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais. Milhares de pessoas representando variáveis ambientais, poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. Olha para você ver que incrível isso. Ao simplesmente mudar os nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, ou seja, um estilo de vida mais saudável, enviamos novos sinais às nossas células e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma, por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever o nosso futuro. Ou seja, quando você faz uma alteração, ela consegue replicar aquilo e fazer diversas, milhares de alterações, tá? De acordo com aquela informação que você manda para a célula. Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade ou no mesmo estado abatido de não merecimento,
Os sinais químicos redundantes que discutimos continuam apertando os mesmos botões genéticos, que por fim provocam a ativação de certas doenças. Ou seja, quando nós repetimos, quando nós ficamos incessantemente apertando aqueles mesmos botões de tristeza, de raiva, de não merecimento, a gente vai conseguir o quê? Ativar determinadas doenças em reação daquilo. Quando nós pensamos e sentimos do mesmo modo durante grande parte da nossa vida e memorizamos esses estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas, mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. O que ele diz? Quando você começa a trazer esse estilo de vida nocivo para você por muitos anos, quando você repete eles por muitos anos, vai chegar um determinado tempo que o seu corpo vai colapsar, que ele não vai aguentar mais. Por quê, gente? Aqui é uma alta carga de estresse, uma química muito forte para o corpo, entende? E ele vai colapsar, ele vai ficar doente, entende? Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares? Estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós. Olha só, se nós permanecemos naquelas condições que são familiares para nós, para o nosso sistema familiar, o que acontece? Você está preso nos padrões das gerações antes de você. Então, se você repete os padrões deles, você vai continuar preso naquele sistema, naquele padrão do seu sistema familiar, da sua família. E aí, consequentemente, você vai ter os mesmos resultados que o seu sistema familiar. Então, se você está o tempo todo repetindo padrões de traição, você vai ter, consequentemente, resultados na sua vida de traições, tá? Então, você precisa quebrar esse padrão para ter um futuro diferente. Aqui ele diz, se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores. Se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? Então, ele te faz uma pergunta aqui. A ciência diz que o ambiente sinaliza os genes envolvidos na evolução. Como que vai ficar se o seu ambiente nunca muda? Ou seja, as mesmas respostas, os mesmos resultados. Se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos, se tudo na nossa vida permanece igual, como isso vai ficar? Da mesma forma. O ambiente externo sinaliza os genes quimicamente por meio das emoções de uma experiência, ou seja, ele libera a química por meio das emoções. Se as experiências em sua vida não mudam, os sinais químicos transmitidos aos seus genes também não mudam. Nenhuma informação nova no mundo exterior chega às suas células, então ela vai continuar reproduzindo aquela química que ela conhece, ou seja, podendo gerar aquela doença que já é típica do seu sistema. Podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Podemos experimentar alegria ou gratidão antes do ambiente, a tal ponto que o corpo começa a acreditar que ele já está no evento. Como resultado, podemos sinalizar nossos genes para fabricarem novas proteínas a fim de mudar nosso corpo antes do atual ambiente. Aqui ele fala muito da alegria e da gratidão. Então, são sentimentos elevados que você pode manifestar antes daquilo que você deseja acontecer. E aí, quando você manifesta aqueles sentimentos, eles produzem uma química que que enviam essas informações para suas células, que elas começam a agir diferente. Olha, aqui ele continua. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis. Estados mentais mais elevados, lembra quais são? A alegria, a gratidão, o amor, são os mais elevados que tem. Paz, iluminação, esses são os mais elevados que tem. E os mais fáceis da gente praticar é a alegria, a gratidão, né? O amor. Aqui ele conta de uma pesquisa que foi feita no Japão. No Japão, conduziram um estudo para descobrir que efeito o estado mental de uma pessoa poderia ter em doenças. Ou seja, eles queriam saber como a mente poderia influenciar
a questão de desenvolvimento de doenças em uma pessoa. E aí eles pegaram pacientes com diabetes tipo 2, todos dependentes de insulina. O que eles descobriram nessa pesquisa? O conjunto de sujeitos, eles pegaram um conjunto de pessoas e colocou para assistir um programa cômico durante 1 hora, enquanto o outro grupo de controle assistiu a uma palestra tediosa. Os sujeitos descontraídos tinham diminuído seus níveis de açúcar. Olha só. Eles haviam alterado 23 expressões gênicas diferentes, simplesmente por rirem ao ver a comédia. 23 expressões gênicas, somente por ter assistido a comédia durante 1 hora. O estado mental elevado, o estado mental elevado aparentemente estimulou seus cérebros a enviar novos sinais para as células, que ligaram as variações genéticas, permitindo que os seus corpos naturalmente começassem a regular os genes responsáveis pelo processamento do açúcar no sangue. O estudo mostrou claramente que as nossas emoções podem ligar algumas sequências genéticas e desligar outras. Então não é que você vai perder aquele padrão genético, que é o DNA, a estrutura genética, você não vai perder. Só que, por exemplo, dependendo das condições que você tá, você consegue ativar ou desativar. Você consegue ligar ou desligar. Os sujeitos sorridentes alteraram a sua química interna. Ou seja, o que aconteceu aqui? Através da alegria, eles conseguiram alterar a química interna e processar aquele açúcar. Olha só. Olha que diferença, gente, que faz. Aí aqui ele continua contando. Você já ouviu falar de pessoas cujo cabelo ficou grisalho da noite para o dia, após submetidas a condições extremamente estressantes? Esse é um exemplo do funcionamento dos genes. Essas pessoas tiveram uma reação emocional tão forte que a química corporal alterada tanto estimulou o gene da expressão do cabelo grisalho, como restringiu a expressão gênica para a cor natural do cabelo, em uma questão de horas. Gente, isso aqui foi questão de horas. Ele alterou e começou a aparecer fios brancos. Elas sinalizaram novos genes de novas maneiras, alterando seu ambiente interno emocionalmente e, com isso, quimicamente também. Quando você experimentou um evento diversas vezes, ensaiando cada aspecto dele em sua mente, você sente como seria o evento antes dele se desenrolar. Gente, olha só, por isso que tem muita gente que trabalha com essa questão do corpo que fala que é possível você modificar várias coisas do corpo, inclusive o cabelo branco. Por quê? Conforme você muda a química, os sentimentos que você envia para suas células, né, aquela experiência, e gera aquela química, você consegue alterar como aqueles genes vão aparecer, como eles vão se expressar, né? Então, por isso que tem gente que fala assim, nossa, meu cabelo antigamente era muito mais branco, agora ele tá voltando ao normal um pouco. Por quê? Porque às vezes ela passou por um período muito estressante e agora ela tem uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. E aí isso reflete também no corpo. E isso também, vocês viram aqui que depende muito da intensidade, né? Aqui, como ele passou por uma carga estressante muito rápida, muito alta, quer dizer, o que aconteceu? A mudança foi muito rápida. Então, se você passa por uma carga estressante emocionalmente muito intensa, a probabilidade de desencadear algo rapidamente é muito mais fácil, tá? E tem gente que às vezes vai desencadeando ao longo dos anos, porque às vezes são pequenas pílulas de estresse. Então, ela consegue, durante anos, manter aquilo e depois aquilo vai aparecer em algum momento. Mas tem gente que não. Tem gente que às vezes a intensidade é muito rápida, muito alta e por isso às vezes aparece uma doença da noite pro dia, tá? Por causa daquela descarga de sentimentos, né? Aquela descarga energética que transforma aquilo numa química no nosso corpo. E aí aparece essas doenças. Meninas, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Já tá dando o nosso tempo. Vou tirar uma carta pro dia de hoje. E aí, me fala, qual que foi a virada de chave de vocês? O que vocês acharam? Se isso já aconteceu com vocês alguma vez? Se isso acontece, se tá acontecendo? Me conta aqui, eu adoro quando vocês participam. Oi, Geise. Oi, Eliane. Oráculo, qual é a mensagem que essas mulheres que estão assistindo a live
essa live precisam receber. Qual é a mensagem agora? Qual é a mensagem para todas essas mulheres? É uma afirmação. Aqui, ó. Vou ler para vocês. Estou em plena conexão com a minha intuição e sigo alinhada no caminho da minha alma superior. Então, olhe de frente ao espelho e diga: estou em plena conexão com a minha intuição e eu estou alinhada no caminho da minha alma superior. Então, se conecte com a sua alma superior, com o caminho que ela precisa fazer e diga que está plenamente alinhada. E, inclusive com a sua intuição, que é quem vai te direcionar e te mostrar o caminho com clareza. Tá bom, meninas? Um bom dia. Eu que agradeço, Débora, pela presença. Um beijo e amanhã estamos aqui de volta às 9 horas com as pílulas da espiritualidade. Um beijo, uma excelente semana para você. Ah, não esquece de compartilhar, hein, com aquela pessoa que precisa aprender isso também.